Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje nós chegamos ao 8º sermão dessa série em Gênesis e estamos fechando esse primeiro ciclo, o ciclo dos 3 primeiros capítulos que são fundacionais, que são base para todo o entendimento da história de todo o universo e de toda a obra redentiva de Deus. Gênesis 3, nós vamos seguir hoje a partir do verso 7, vamos até o final do capítulo. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor, acompanhando a continuação da história. Isso vem logo após a tragédia que foi a queda, quando Adão e Eva comeram do fruto. A palavra do Senhor diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que tu fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia nessa manhã, pedimos que o Senhor use esse frágil pecador que prega e frágeis pecadores que escutem, e que com teu Santo Espírito, Senhor, nos dê poder para entendermos e crescermos. Nós somos gratos, Senhor, por Gênesis 3, por esse relato inspirado, e pedimos, Senhor, que nos ajude a entender o significado destas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já fez uma besteira tão grande, mas que leva um tempo para você perceber os resultados dela? E à medida que a vida avança, você vai se dando conta de como aquela besteira gerou consequências? Exemplo, dificilmente um homem vai atrás de uma amante, e ao ir atrás da amante, ele pensa no que isso vai significar para os seus filhos, para os seus netos. Ele não pensa que a vida dos seus netos é afetada por causa daquilo. A gente não sabe até onde o pecado suja, mas o pecado, a Bíblia nos ensina, suja tudo. Você já experimentou isso quando você mentiu, por exemplo? E aí você logo percebeu que a sua mentira gerou a necessidade de uma outra mentira. Ou, claro, da confissão. Certa ocasião, um grupo de 6 jovens, estavam revoltados com diversas coisas no seu país. Não era com a Copa, mas eram com outras coisas.
E eles chegaram à conclusão que o jeito de mostrar a sua rebeldia, que o jeito de mostrar a sua indignação era assassinando um político famoso que estaria ali na sua cidade. Um deles se chamava Gavrilo, um nome interessante. Gavrilo e seus amigos estavam irados com várias coisas. Passaram, por certo, horas em casa, conversando, sonhando, imaginando como que a gente vai mudar o mundo. Certamente tinham indignações que eram corretas, certamente outras que eram exageradas ou completamente erradas. Mas nenhuma delas justificava o plano: assassinar um líder político. Souberam que um líder político estaria passando por sua cidade, em certa ocasião, em carreata, e planejaram usar bombas para pôr um fim na vida daquele homem. Os carros vieram e eles descobriram qual ia ser a rota de passagem, se alinharam ao longo da rua, e lá veio o comboio com esse político famoso. Chegou diante do primeiro deles, que apavorou e não conseguiu fazer nada. Acabou que o carro passou sem nada acontecer. Mas 10h15 da manhã, quando o cortejo chegou na frente de um jovem de apenas 19 anos, que de alguma forma tinha conseguido uma granada de mão, ele lançou essa granada sobre o carro. O problema é que a granada tinha um tempo de retardo de 10 segundos antes de explodir. O motorista viu o que estava acontecendo e acelerou, e escapou. A granada explodiu no terceiro ou quarto carro e machucou várias pessoas na multidão. Todos os conspiradores fugiram. Aquele que lançara a granada correu para uma ponte, pegou uma cápsula de cianureto, mordeu e pulou no rio. Queria morrer e evitar ser capturado. A pílula estava vencida e ele ficou apenas doente, com uma baita dor de barriga. O lugar onde ele pulou só tinha 10 centímetros de profundidade. Ele se machucou, mas não morreu. Os outros 5 conspiradores escaparam. Pouco tempo depois, o político famoso, sabendo do acontecido, quis ir ao hospital para visitar as vítimas. Decidiram, claro, evitar o centro da cidade, onde havia sido o ataque, e ir por um caminho alternativo. Mas o militar responsável por conversar com o motorista, em algum momento houve uma falha de comunicação e eles tomaram o mesmo velho caminho, foram pelo centro. E passaram em frente a um café. E nesse café estava o jovem Gavrilo, se recuperando dos eventos de mais cedo. Bem ali na frente, eles se deram conta do erro do caminho e avisaram o motorista, e o motorista resolveu dar ré. Mas ao dar ré, o carro morreu. Mas mais do que o carro morrer, a marcha travou, e o carro ficou parado na frente do café. Gavrilo, um dos conspiradores, vendo a situação, sacou a pistola, deu alguns passos e atirou no pescoço do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, e atirou no abdômen da sua esposa Sofia. Matou os dois, e ali começou a Primeira Guerra Mundial. Eles não tinham ideia do que aquele simples incidente causaria. Primeira Guerra Mundial. Claro que não é só isso que causou a guerra, tem diversos eventos ao redor que contribuem também, mas esse é o estopim. E mais de 8 milhões de pessoas faleceram naquela guerra. E aquela guerra, claro, e suas consequências leva diretamente à Segunda Guerra Mundial, aos campos de extermínio, ao dia D, celebrado essa semana, a bombas atômicas obliterando cidades, na divisão da Alemanha Ocidental e Oriental, na Guerra Fria, em avanços tecnológicos, na corrida espacial. A sua vida é diretamente afetada porque aquele motorista deixou o carro morrer. E Gavrilo estava tomando um café para se recuperar do medo da manhã. Às vezes a gente não consegue medir como um simples ato vai trazer consequências para milhares, para milhões, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Um ato trazendo consequências inimagináveis. E ainda que seja algo extremamente sério que acontece nesse dia, isso não se compara à seriedade do que os atos de Adão e de Eva no jardim causam não só para milhões, mas para todos os seres humanos que jamais existiram nessa terra. Aquele simples comer do fruto causa uma onda de destruição que vai tocar cada pessoa em cada cantinho do nosso planeta. É isso que a gente vai ver hoje no nosso texto. A gente vai ver como foi que aquelas ações afetaram a nossa vida, como que aquelas ações mudaram o seu cotidiano e o que acontece no íntimo da tua casa, como o pecado de Adão e Eva tocam e corrompem tudo. Só que ao mesmo tempo nós vamos ver que Deus, dessa destruição toda, promete boas novas. Em resumo, hoje, queridos, nós vamos ver o seguinte, que em meio à devastação resultante do pecado, Deus mostra sua graça e a sua justiça. Mais uma vez,
em meio à devastação resultante do pecado, Deus mostra a sua graça e a sua justiça. A gente vai ver isso ao longo de alguns pontos. Primeira coisa para a gente considerar hoje de manhã com mais cuidado, é que a queda resulta na corrupção de todos os relacionamentos humanos, com Deus, com a imagem de Deus e com a criação de Deus. Olha de novo o verso 7 na sua Bíblia. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Semana passada nós falamos, queridos, sobre a devastadora ocasião em que Adão e Eva decidiram quebrar o pacto de vida que Deus tinha feito com ele e comer o fruto, seguindo a orientação satânica daquela velha serpente. O homem e a mulher estavam nus, mas isso não era algo que lhes chamava a atenção. Mas, ao tomarem o fruto e comerem, seus corações são corrompidos. E onde haveria apenas inocência, agora há maldade. Eles se envergonham e se escondem do seu Deus. E pegam umas folhas ali de figueira e dão um jeito de fazer uma roupa, cintos para se esconderem. E eles estão ali pelo jardim. O que a gente faz? O que acontece agora? Deus vai chegar, ele sempre aparece no fim do dia, então eles ouvem o barulho de Deus chegando. O texto dá a entender que a gente ouve a voz dele, mas uma tradução ainda melhor seria que nós ouvimos os sons da pegada. A voz, o barulho, é a mesma palavra em hebraico, das pegadas, dos passos do Senhor Deus chegando. Pense nisso, você ouviu Deus chegando. Literalmente, quando a Bíblia fala da viração do dia, ela está falando do vento do dia. Aquela hora, no final, quando o dia vai virando noite, quando criança chora, a febre aparece e dá uma lombeira. Esse horário. Nesse horário, nosso amigo chegava sempre. O verbo em hebraico utilizado indica que era uma coisa frequente, não é que ele veio dessa vez. Acontecia sempre. A gente podia contar com o fato de que na viração do dia, no vento do dia, a gente escutaria nosso amado Deus chegando. E até ontem era uma delícia ouvir os passos do nosso querido chegando. Mas hoje esses passos nos apavoram, porque nosso relacionamento com Deus é quebrado por causa do pecado. Veja que sono ridícula. Adão e Eva tentando se esconder de Deus. Como fala um autor, o protetor do jardim agora tem a esperança de que o jardim o proteja. Mas isso é ridículo, Adão. Você sabe que Deus fez todas as coisas, você acha mesmo que vai conseguir ficar escondido aí atrás da laranjeira e que ele não vai saber onde você está? Mas veja, o pecado agindo, o pecado afeta a própria mente humana, a nossa maneira de pensar. O pecado escurece os nossos olhos, faz com que a gente não enxergue mais o mundo como ele é. O pecado faz com que a gente ache ruim o que era bom. Até ontem eu sabia que Deus era a melhor coisa que existia. Agora eu olho e escuto e tenho medo dele. Adão passa de uma expectativa constante de comunhão em culto com seu Deus, para o medo da voz do seu Criador chegando e a vergonha que o acompanha. A gente conhece bem essa culpa, não conhece? A gente conhece bem essa culpa, esse medo de quando a gente apronta e alguém chega e você sabe que vai ser descoberto, você conhece bem esse momento. E é o que ele está sentindo aqui. Veja que essa culpa provoca essa vergonha, provoca esse esconder-se. Cadê o bravado agora, Adão? Por que você não bate no peito e diz: a vida é minha, Deus, o corpo é meu, eu faço o que eu bem entender? De certa forma, hoje os pecadores são mais ousados e menos desavergonhados do que Adão. Mas como assim Deus andava? Como assim andava? Passos? Deixa eu explicar para vocês algo que a gente chama de teofanias. Lembra dessa palavra? Teofanias, literalmente, é uma aparição divina. Aparições em que Deus, de alguma forma, lembre-se, Deus é invisível, mas Deus se mostra visível para que o homem reconheça, através da sua presença, algo sobre ele. Acontece, por exemplo, com Moisés, lá na sarça ardente. Acontece também com Moisés, quando Deus passa e deixa Moisés ver o finalzinho da sua glória. Curiosamente, no Antigo Testamento, nós temos ocasiões em que Deus aparece em forma que aparenta ser um homem,
quase que como uma forma humana. Quando Jacó luta contra o anjo do Senhor, a gente vai chegar nisso no livro do Gênesis, ou em outros livros, quando a gente vê o comandante do exército de Yahvé. Guarda isso em mente. Deus aparece, e ele aparece em manifestação que parece um ser humano. Mas veja que o homem tem razão para se esconder. Deus é santo, justo e bom, e nós preferimos, mesmo diante de toda a bondade e do amor de Deus, escolher o caminho da revolta, o caminho da rebeldia da serpente. E desde então, o ser humano tem tentado fazer com que Deus desapareça. Tentamos de toda forma. Todos nós estamos tentando coser cintas de figueira. Esse é o histórico triste da humanidade. Nós tentamos nos esconder dele, seja no mato com folhas de figueira, ou quem sabe se eu fizer no mais alto dos montes a minha cama, ou me esconder no mais profundo dos abismos, quem sabe se eu me perder na multidão, Deus não vai me notar e eu consigo passar batido. Nós tentamos ignorá-lo. Quem sabe se eu viver como se Deus não existisse, se eu fingir que Deus não existe, se eu tampar os olhos, o ouvido e o coração, quem sabe eu paro de ouvir os passos de Deus se aproximando e evito o mal-estar que vem da culpa. O problema é que a revelação está em toda parte. Cada luar que me comove, cada animal que me diverte, cada emoção que eu sinto, isso me lembra do meu Criador e eu escuto os passos dele chegando. Quem sabe então se nós conseguirmos substituir Deus por outra coisa? Já sei, ao invés de viver para Deus, eu vou viver para o dinheiro, ou vou viver para a família, para o sucesso, para a minha satisfação. Mas nossos ídolos só nos fazem ver mais claramente que eles são apenas isso, criaturas, criações, e aumentam o anseio pelo verdadeiro. Quem sabe então a gente se livre do som de Deus chegando, racionalizando a coisa. Não, essa história de Gênesis, isso é coisa de pensamento primitivo, coisas de um povo pré-científico. Eu estou ouvindo os passos de Deus, eu sou imagem dele, eu vejo a glória dele em todas as partes, o céu manifestando, mas a ciência já provou que Deus não existe, eu acho. E a gente tenta de toda forma, por causa da culpa do coração, arrumar um jeito de abafar a verdade, de que Deus está chegando, e você é culpado. Veja que não somente nosso relacionamento com Deus é quebrado pela queda, mas também nossos relacionamentos humanos, o relacionamento com a imagem de Deus é quebrado, obviamente, não são coisas separadas. Se agora eu vivo numa relação de rebeldia contra meu Deus, quando é a hora de relacionar-me com aqueles que são a imagem do meu Deus, é claro que distorções seriam esperadas. Pois agora, quando eu vejo vocês, eu me lembro, infelizmente, daquele que me criou. E a minha relação contigo vai ser uma também de rebeldia, tentar dominar e tentar fazer com que você não me ameace. E Adão e Eva começam a entrar já imediatamente nessa sensação, nessa triste relação de culpa mútua. Olha o verso 12, logo depois de Deus perguntar para eles o que aconteceu, eles respondem assim. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Culpa para lá e culpa para cá. Deus vem cobrar de Adão, você notou isso? Embora Eva tenha comido primeiro, Adão era o cabeça, Adão era o representante pactual, não somente de Eva, mas de toda a raça humana. E o que é que Adão faz? Adão, como representante humano, fala, é comigo mesmo, Senhor. Não. Foi a mulher. Foi ela. Queridos, quantas vezes desde então nós homens temos dito, foi a mulher. Ela que a nós cabia proteger, defender, guiar e impedi-la de fazer a bobagem. Quantas vezes a passividade masculina e a falta de pastoreio e liderança bíblica causaram situações em que nós covardemente olhamos e dizemos, foi a mulher. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela agiu assim, se ela tivesse sido diferente, mas foi ela. Ao mesmo tempo, a culpa também é implicitamente colocada no próprio Deus. Foi a mulher que tu criaste. Foi o carro que a Honda fez. Não foi o meu excesso de velocidade. Culpa do fabricante.
A culpa é tua, Deus. A mulher que tu me deste, estava tudo bem aqui no jardim, não estava? Eu estava tranquilo, eu não tinha comido da árvore, não tinha nada acontecido aqui. Aí o Senhor cria essa mulher e a coisa começou a desandar. A culpa não é só dela, Deus. Acho que tua fabricação tem algum problema. Um autor diz o seguinte: homens têm a tendência de serem passivos e não aceitarem o papel de líder da aliança familiar dado por Deus, ou então de dominar suas esposas de maneira abusiva e inapropriada. E mulheres têm a tendência de culpar o marido pelos problemas do casamento e buscar controlar o que acontece na família. A gente vê aqui já essa dinâmica familiar sendo alterada. Aquilo que seria bom e natural começa a virar fonte de luta. E veja que Deus sequer responde ao argumento ridículo de Adão. Ele só vira e fala: e você, mulher, qual que é a tua desculpa? E a mulher, seguindo agora a liderança do seu marido, imita-o na perversidade e diz: foi a serpente. Foi a serpente. Tampouco diz: de fato eu comi, Senhor, é comigo. Sim, foi enganada, mas a serpente não mastigou. Quem mastigou foi Eva. A serpente não decidiu, quem decidiu foi Eva. Mas nós fazemos a mesma coisa, nós somos filhos de Adão e filhas de Eva. Ah, Senhor Deus, a culpa não é minha, a situação me fez. A situação que tu me colocaste é que me fez pecar. Eu nasci assim, Deus me fez desse jeito. Se tenho esse impulso natural no meu coração, por que devo ser contra ele? Que culpa tenho eu? A genética que tu criaste me fez assim. Ou as pessoas que tu colocaste ao meu redor me fizeram assim. A vizinha que tu me deste me provocou. A mãe que tu me deste me criou mal. O pai que tu me deste era abusivo. O patrão que tu me deste me trata tão mal. E nós colocamos a culpa dos nossos pecados nas situações, nos que estão ao nosso redor. E nisso nós falamos para Deus: a culpa é tua. A providência que o Senhor criou, a forma que o Senhor nos conduziu, nos fez pecar. E sabe, às vezes a gente até olha e fala assim: a culpa disso tudo, sabe de quem é? A culpa é de Adão e Eva, o casal que tu criaste. E a gente também coloca em Deus a culpa. E veja que Deus explica que, como consequência disso, a própria ordem criacional vai ser puxada, esticada em direção à ruptura. Ele fala isso para a mulher na segunda metade do verso 16, dá uma olhada. Ele diz o seguinte: após falar das dores do parto, que serão multiplicadas, ele diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa expressão ela é um pouco difícil de entender do jeito que ela é traduzida, é uma expressão estranha mesmo. O que quer dizer isso? Veja, isso não quer dizer que agora há uma situação de liderança masculina sobre a mulher, que isso é um produto da queda. Não é. Lembre-se, na criação nós já tínhamos essa separação de papéis na esfera familiar, na esfera eclesiástica. É sobre isso que Paulo fala em 1 Timóteo, ao proibir a liderança feminina na igreja. Essa expressão vai aparecer de novo no capítulo 4 e lança luz sobre o que está acontecendo aqui. Quando Deus está falando com Caim, ele fala para Caim: o pecado terá seu desejo para ti ou contra ti. E ele está explicando o seguinte: o pecado vai ter o desejo de dominar o teu coração, Caim, mas cabe a você fazer algo a respeito e não deixar que aconteça. E o paralelo nos ensina o seguinte: Deus está falando para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, o teu desejo será de dominá-lo, será de usurpar o lugar que é teu, fazer aquilo que você já vem fazendo. Mas cabe a você, Eva, dominá-lo. Seu coração irá ir buscar atrás de inverter a ordem natural de Deus. Curiosamente, o pecado de Eva começou justamente aí. E Deus explica que a consequência disso é que ela vai passar a vida querendo fazer a mesma coisa. Só que não vai conseguir. Será dominada assim mesmo. E, infelizmente, esse domínio que não era para existir de forma ruim, que era para ser apenas uma liderança de servo, como a gente falou exaustivamente aqui outro domingo. Mas esse domínio, essa liderança, antes de ser boa e amorosa, infelizmente ela se reafirma por meio da violência, por meio do abuso, por meio da opressão. E a gente olha a história da humanidade, a gente vê inúmeras culturas, e a gente vê as mulheres sendo maltratadas, mutiladas, abandonadas, subjugadas, quando deveriam ser protegidas e estimadas pelo homem. O pecado faz com que auxiliadoras queiram dominar,
e que os líderes se tornem déspotas. Você experimenta isso, não experimenta? Você já viu isso acontecendo? No seu livro sobre esse assunto, o pastor Heber Campos sugere o seguinte, algumas boas aplicações. Maridos, Deus espera de você a responsabilidade para liderar e cuidar a tua família. Não a deixe à deriva, ouvindo a voz da serpente. Instrua sua esposa e busque crescer com ela. Ah, pastor, mas eu não conheço a Bíblia suficiente para fazer isso. Então você tem uma tarefa, não tem, meu irmão? Esposas, não dificultem a vida do seu marido, expondo-o a tentações. Não viva de maneira tal que a tarefa já difícil dele, a qual ele tem a tendência de deixar de lado, se torne impossível de fazer. A queda estraga nossos relacionamentos. Mas mais do que o relacionamento com Deus, e além do relacionamento com a imagem de Deus, a queda estraga o próprio relacionamento que nós temos com a criação de Deus. A Bíblia nos ensina isso também. Olha o verso 17 em diante. A queda resulta em maldição sobre esse mundo. Olha o que a Bíblia diz. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do pão. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nossos relacionamentos são quebrados pela queda, mas o próprio habitat onde vivemos é quebrado pela terra. Nós nos recusamos a assumir a culpa e nós vamos andar nesse mundo todo, pisando em pedras pontudas e lidando com cardos, abrolhos e espinhos. Veja que Deus é santo e justo, Deus não deixa para lá. Ele fez um pacto de vida com o homem, e o homem ativamente decidiu quebrar a lei de Deus. Deus falou para o homem, você vai morrer se você fizer. E agora o homem vai morrer. Deus cumpre suas promessas. E agora o homem já experimenta as terríveis consequências disso. E uma das consequências é o que fala o verso 18. A tua vida vai acabar. Você vai ter que experimentar algo que você não experimentaria. Você vai experimentar a morte. Adão, você vai voltar para o pó da terra. Se você não tivesse feito o que você fez, você nunca voltaria ao pó da terra. Mas a terra agora vai se transformar num gigantesco cemitério. A Terra agora vai ser um planeta girando pelo cosmos, com bilhões e bilhões de cadáveres na sua terra e nos seus mares se decompondo, por causa do que vocês fizeram. Adão, Eva, vocês viveriam para sempre. Você seria eternamente vivo, sem experimentar as tragédias da queda, mas agora você vai voltar ao pó. E todos nós já experimentamos a tristeza dessa maldição. Adão, você vai morrer. E a consequência natural é que toda a humanidade, por causa desse pecado original, por causa dessa condição a que fomos colocados, é que a humanidade toda sofrerá. Sabe o que vai acontecer por causa do seu pecado, Adão? Ixá, osso dos seus ossos, sangue do teu sangue, carne da tua carne, a tua amada mulher, sabe o que vai acontecer com ela por tua causa? Ela vai voltar ao pó. Sua mulher vai morrer. Seus filhos vão morrer. E um deles, inclusive, antes de você. Deus não fala, mas a gente sabe. E por causa disso, Adão, crianças vão morrer ao longo de toda a história, e jovens no flor da idade, e amigos e filhos, e a vida vai acabar no meio da coisa. A vida sempre é interrompida brutalmente. Às vezes a gente fala, fulano morreu de maneira brutal. Queridos, toda morte é brutal. Toda morte é uma interrupção brutal da ordem que Deus fez. Seja em tenra idade, seja em avançada idade, toda morte é brutal. Por que é que milhões de judeus são exterminados nos campos da Europa? Por que é que milhares de mulheres gritam todos os dias, dando à luz dias ao redor do planeta? Por que é que há espécies animais sendo extintas? Por que é que cruelmente rimos da morte de humanos e de animais? Por que é que deslizamentos de terra exterminam famílias? Por que é que ondas gigantescas arrasam cidades e destroçam corpos? Por que crianças e seus amigos fazem maldade? Por que vocês, crianças, às vezes fazem coisas que deixam a mamãe triste, o papai triste? Por que nós fazemos coisas que vão contra o amor de Deus? Porque nós um dia preferimos dar ouvido à serpente, e isso quebrou tudo. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Você já experimentou
a situação de pecar, e quem sofre mais pelo teu pecado nem é você, é o outro. É isso que Deus está dizendo aqui para Adão. Adão, você vai viver relativamente pouco, mas os resultados desse teu ato vão ser para sempre. Por um longo, longo tempo, por causa do teu pecado, por causa dessa traição cósmica, o cosmos será afetado. A Terra antes só produziria coisas boas. A gente não entende como isso funcionava em termos ecológicos, o bioma, etc. Mas, de alguma forma, após a queda, a Terra é corrompida, parasitas aparecem, ervas daninhas, coisas que dificultam o trabalho do homem. A gente leu sobre isso em Romanos 8, outro dia. A criação gemendo em dores de parto. A criação sofre como uma mulher dando à luz por causa do fato de que Adão, o profeta, preferiu a falsidade, porque agora o seu rei a escraviza e o seu sacerdote não a protege, mas ajuda a destruí-la. Uma frase que eu já usei em outra ocasião com vocês, um teólogo certa vez disse: sabe por que os animais rosnam e rugem contra você? Porque eles sabem que você é inimigo do Criador deles. Queridos, nós somos os inimigos. Entenda isso de uma vez por todas. O ser humano é o bandido da terra. Não são as piranhas, os jacarés, os tubarões, os leões. Os bandidos da terra são os seres humanos, a imagem corrompida de Deus. Aqueles que preferem seguir o caminho da serpente. E nisso tudo, a vida é difícil por causa da queda. Veja, a Bíblia fala especificamente do ato de ter filhos. A gravidez, a gestação e o parto são imensamente dificultados por causa disso. A gente não sabemos dizer como seria, mas não seria sofrido. Eva não chegou a experimentar um parto sem dor. E desde então, vocês mulheres têm sofrido com isso. O trabalho é afetado. Se antes da queda havia trabalho, e o trabalho era só bom e gratificante, agora o trabalho é sofrido, agora envolve suor, agora envolve ralação, agora envolve a gente fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Lembra disso na próxima quinta-feira, 4:30 da tarde, quando você estiver louco para acabar o horário de trabalho. Lembra onde começou o problema? Lembra que a culpa é nossa. A terra é destruída por nossa causa. Será que é só isso então? Comeu, morreu? Estamos todos perdidos para sempre? Será que a velha serpente ganhou? Mas Deus nos lembra a palavra do Senhor. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. A queda resulta na maravilhosa promessa da vinda da semente bendita. Olha o verso 14. Segundo e último ponto, a queda resulta na promessa da vinda. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Hastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitas vezes as pessoas perguntam: será que Adão podia ter feito alguma coisa após Eva ter comido? Será que a humanidade poderia ser salva se Adão se recusasse a comer e falasse para Deus algo como: leve-me no lugar dela? A gente não sabe, isso é especulação, mas a gente entende por certo que uma vez que ele comeu, nem mesmo a própria vida dele serviria como sacrifício, porque ele também é corrompido. Não há nada que o ser humano possa fazer para remediar essa situação. Todas as religiões do mundo tentam. Boas obras, caridade, reencarnação, meditação, fazer o bem. A história das religiões é a história do ser humano tentando retornar ao jardim, tentando fazer roupas adequadas que permitam-no estar diante de Deus. Mas não tem nada que a gente possa fazer que seja útil. A única esperança nessa história toda é que Deus seja gracioso para conosco e venha em nossa direção. E veja que o texto nos mostra que Deus busca o homem. Essa é a maravilhosa verdade da salvação. É Deus perseguindo o homem. Veja que Deus poderia ali naquele momento ter exterminado a humanidade. Não ter falado nada. Simplesmente ter piscado e tudo sumido. Poderia ter expulsado, ou então, o homem e a mulher sem promessa nenhuma, e condenados a viverem errantes pela terra. Mas Deus se move em direção ao homem. Graça é o movimento de Deus em direção ao homem.
E mesmo a arguição que Deus faz com Adão e Eva serve para que eles entendam a sua posição. Veja isso. Adão, onde que você está? Por que você está escondido? Você comeu aquilo que eu falei para você não comer? E certamente com isso vem as perguntas, vem o entendimento. Adão, você está aonde a serpente prometeu que você estaria? E aí, Adão? Você se tornou poderoso e conhecedor de todas as coisas que nem eu? É essa a condição que você desejava? É isso que o pecado faz. E ao falar com a serpente, nós vemos a maravilhosa promessa da graça de Deus. Veja, de novo, Deus não tinha obrigação com o homem de salvar Adão, mas Deus já havia feito entre si, as três pessoas da Santa Trindade, um pacto de redenção, um pacto feito antes da criação do mundo, onde Deus prometeu salvar um povo para si, e Ele vai fazer. E Gênesis 3,15 nos mostra o que tem sido chamado de o proto-evangelho. Um vislumbre daquilo que vai ficar cada vez mais claro à medida que a Bíblia avança. Aqui a gente não entende muito sobre o que o Messias faria, mas a gente já entende um pouco. Deus graciosamente, no pior momento da história do homem, promete que Ele mesmo vai resolver o problema, e isso será por sua graça. Você vai lendo a Bíblia e os detalhes vão aparecendo. Você olha para trás e você vê já em germe todas as promessas de Jesus Cristo. Lutero falou sobre esse texto. Gênesis 3,15 abarca e contém em si tudo o que há de nobre e gracioso no restante das Escrituras. Vamos ver isso com calma. Deus se dirige à serpente e aponta para a serpente a sua punição. E começa com essa questão da humilhação. Tem uma certa confusão acerca disso. Você vai rastejar, quer dizer que antes a serpente não rastejava, tinha perninha, como é que era? Veja bem, os animais não são seres morais. Não faz sentido falar com um animal acerca de moralidade. O melhor entendimento é que Deus aqui não está dando uma punição para o bicho cobra. Está dando uma punição para a velha serpente, Satanás. E ele ensina que ele será humilhado. Satanás tinha o desejo de se exaltar acima de todas as criaturas. E Deus fala para ele, você acha que tem algo a fazer? Você será humilhado e rebaixado. E o animal serve como um símbolo visível da realidade invisível de que a velha serpente vai passar a vida toda humilhada, rastejando, comendo pó. A ideia de comer pó nas Escrituras é um símbolo de humilhação. Não significa que ela come terra, literalmente, mas é um símbolo bíblico de humilhação. Então começa Deus falando que aquela serpente que parece ter triunfado, no final das contas, vai ficar ali. A serpente falou para Adão e para Eva de um jeito tal que parecia que ela sabia o que estava fazendo e que ela era, talvez, tão poderosa quanto Deus, mas a conversa chega e fica claro que a serpente não tem nem direito de resposta. Ela é uma mera criatura. E no meio disso tudo, Deus faz essa promessa maravilhosa. Ele fala que vai pôr inimizade entre a mulher e a serpente. Isso é mais do que dizer que mulher tem medo de cobra. Tá? É mais do que isso. É a ideia da inimizade entre a própria humanidade redimida e a linhagem da serpente. A serpente até aqui vinha se mostrando como nossa amiga, como aquela que estava trazendo a verdade para nós. Mas Deus está falando, essa serpente não é sua amiga, essa serpente é sua inimiga, não há nada de amável nela, não há nada de verdadeiro nela, há apenas mentira. Vocês se aproximaram dela, vocês foram para o lado dela. Como então que vocês vão se tornar inimigos dela? Eu vou pôr inimizade entre vocês. A não ser que Deus faça algo por nós seguiremos amigos da serpente. Mas se Deus, na sua misericórdia, agir e fizer algo por nós podemos colocar a situação no jeito certo e olharmos as coisas como elas são. A serpente é nossa inimiga. Não tem nada em Adão e Eva que possa ser feito. Apenas Deus pode mudar a situação. E Deus vai fazer algo. Deus vai dar-nos boas notícias. A serpente sagaz, conhecedora, tem que ficar quietinha e ouvir. Satanás não é nada diante do poder de Deus. E nisso tudo, Deus faz uma promessa ainda mais interessante. Ele fala acerca da mulher e seu descendente e da descendência da serpente. O que isso significa? Algumas coisas. Significa, para começar, que ao longo da história bíblica, começando já no próximo capítulo, Mateus vai pregar esse capítulo, já fica a dica para vocês. Já no próximo capítulo, a gente vê a inimizade entre a linhagem da serpente e a linhagem redimida.
onde aqueles que seguem o caminho do mal, da autonomia de Satanás, se levantam contra aqueles que seguem o caminho da verdade bíblica. Caim e Abel vão refletir isso. Deus aqui nos dá pistas do conflito cósmico que vai percorrer todas as Escrituras. Os descendentes da serpente espiritual, aqueles que seguem a rebelião de Satanás, lutando contra os redimidos da linhagem da mulher, e essas duas linhas terão inimizade. Mas, ao mesmo tempo, Deus promete um descendente no singular, como você pode olhar no seu texto, o descendente da mulher, e ele vai fazer algo específico. Há um descendente que virá da mulher, que vai triunfar aonde Adão falhou. Deus promete que no meio da derrota, no meio da culpa, da vergonha, do medo e da desolação, um dia nós conheceremos o grande campeão de Deus. E nós não teríamos visto a sua graça se não tivesse sido dessa forma, se não tivéssemos experimentado a queda. Aqui a gente tem o começo da revelação sobre o Redentor, o começo do pacto da graça que é feito entre Deus e o homem, mas já é suficiente para a gente aprender muito sobre ele. Por exemplo, o que você só desse versículo sabe sobre esse descendente da mulher? Primeiro, ele é um descendente da mulher, não do casal. Isso deveria soar estranho para você, como deve ter soado estranho para Adão e Eva, porque eles já tinham recebido a ordem de multiplicarem e encherem a terra. Só que aí Deus fala para eles o seguinte: o campeão que vem não virá do casal, virá apenas da mulher. E você que conhece a Bíblia, e você que cantou uma música de Natal hoje, vai cantar outra já já, deveria saber que isso aponta para o quê? Para o fato de que um dia Deus traria o seu Messias à terra, apenas por meio da mulher, da virgem que conceberia pela obra do Espírito Santo sobre ela, um descendente dela. Ao mesmo tempo, o texto parece nos indicar que se alguém vai vencer aonde Adão triunfou, esse alguém precisa ser mais do que um mero homem, precisa ser alguém especial. E veja que o texto nos ensina que esse descendente irá triunfar e derrotar a serpente. Às vezes a gente vê por aí esquetes, teatrinho de Jesus lutando contra o diabo, você já deve ter visto por aí, como se fossem dois poderes batalhando e um tentando ganhar do outro. Queridos, não tem luta. Não tem comparação, é esmagador. A velha serpente que estragou tudo para nós será obliterada. Ele só será ferido porque assumiu nossa fraqueza. E ao mesmo tempo em que a promessa é que o descendente da mulher iria destruir a serpente, nossa inimiga, a Bíblia nos indica que ele será ferido no processo. O descendente esmagará a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Aqui ainda não fica claro o que quer dizer o ser ferido no processo, mas de alguma forma parece que o campeão de Deus sofrerá feridas ao tentar nos salvar, ao nos salvar. E a gente sabe muito bem que a ferida foi infligida pelo próprio Deus. Satanás achava que era ele, mas na cruz do Calvário ele leva sobre si as nossas transgressões. E a gente vê mais sobre esse processo aqui a partir do verso 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, a graça de Deus se mostra no meio da providência dolorosa. O casal é expulso do jardim. Eles não estão mais adequados a serem habitantes do jardim santo de Deus. Deus fala: vocês se tornaram agora conhecedores do bem e do mal, como um de nós, trindade, pluralidade da trindade. É um texto um pouco difícil, alguns sugerem que Deus está sendo irônico, falando: agora você se tornou como um de nós, né? Fora. Outros sugerem que talvez seja apenas uma referência ao fato de que agora o homem de fato vê o mal e o bem de uma maneira diferente. E, infelizmente, seja qual for, isso resulta no fato de que o homem, em sua rebelião, agora não pode mais morar no jardim santo de Deus. Deus não vai, pela sua graça, deixar que o homem coma da árvore da vida e assim perpetue sua existência nessa condição terrível.
E simbolicamente Deus coloca querubins e espadas para proteger o acesso, como simbolicamente Ele vem fazendo em todos os jardins simbólicos, o tabernáculo e o templo que aparecem ao longo do Antigo Testamento. E Deus, em sua maravilhosa graça, está nos fazendo vestes adequadas no meio disso tudo. É interessante que Deus não deixa que eles fiquem com as vestes que eles mesmos fizeram. Por quê? Isso é extremamente simbólico nas Santas Escrituras. A Bíblia compara a nossa nudez e a nossa forma de estar vestidos à nossa condição espiritual. De novo e de novo, ao longo das Escrituras, nós vemos essa ideia. Os sacerdotes precisavam ter roupas especiais, o sumo sacerdote mais ainda. Nós vemos ao longo do Novo Testamento, repetidamente, como num dos textos que lemos hoje, a maravilhosa verdade de que nós estamos sendo despidos do velho homem e revestidos com Jesus Cristo, revestidos com o próprio Senhor Jesus. E simbolicamente Deus faz algo para o homem aqui que mostra para ele algo interessante. Mostra que nós temos que estar vestidos apropriadamente para comparecer perante a presença do Senhor. Jacó, em Gênesis 35, faz algo interessante. Ele está chamando a sua família para ir adorar, e ele fala para a sua família: troquem suas vestimentas, coloquem roupas adequadas para comparecer diante do Senhor. E no Novo Testamento isso aparece de novo, e o que se passa aqui aponta nessa direção. Deus vai vestir o homem e a mulher. E veja que o texto claramente indica que é uma vestimenta feita de pele. O homem estava vestido, mas a sua vestimenta era simbolicamente inadequada. Ele precisava de uma roupa feita divinamente. O texto não diz com todas as letras que Deus matou um animal, mas a implicação está aí, óbvia. Deus passa o resto do Antigo Testamento mostrando para a gente que a morte substitutiva é o que nos limpa e nos torna apresentáveis. E o que Deus faz para mostrar isso? Deus mata um dos animais do jardim. Deus mata um inocente para que Adão e Eva sejam revestidos. Um dos animais que tinha sido nomeado por Adão, um dos animais que experimentava comunhão com Adão, sofre no seu lugar. Deus provê sangue para si. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus falou: no dia em que você comer, você vai morrer. E sim, a morte entra no mundo naquele dia, mas Adão não morre fisicamente naquele dia. Mas alguém morre no lugar dele, representando. Adão lá, escondido no jardim, devia estar esperando por isso. É agora que a tal da morte que Deus falou vem sobre mim. Mas Deus faz suas promessas graciosas e Deus mostra para Adão que a morte pode ser usada por um substituto. Alguém morre para substituí-lo. E assim a gente já aprende isso, essa verdade maravilhosa. Adão, tem alguém que vai tomar o teu lugar. Queridos, a sombra da cruz alcança até o jardim. E Pedro nos ensina que esse era o plano desde o princípio. Que a queda era o plano de Deus, que Cristo, o Cordeiro, a semente, já estava morto antes da fundação do mundo. E assim a gente aprende sobre ele. Irmãos, concluindo, a queda trouxe suas tragédias terríveis. E toda a história da humanidade pode ser descrita como a história de nós lidando com os resultados da queda, enquanto esperamos com fé que Deus cumpra a sua promessa. Todos vocês estão em Adão, porque Adão é seu pai. E você, como Adão, deve ao Senhor. E você nasce na mesma nudez que ele. E em toda a tua vida você tem tentado coser para si vestes adequadas. Mas são sempre vestes de rebelião, vestes impróprias. Eu tenho boas notícias para você. Ele cumpriu a promessa. O melhor de todos já veio, a bendita semente de Deus já veio. E foi lançada para o alto e presa na cruz, e de lá foi ao solo para se erguer em nova vida. Vida que restaura o caminho para Deus, ao nos revestir com sua própria justiça. Vida que nos substitui de uma vez por todas. Vida que agora nos ensina como sermos líderes, ao imitarmos a sua liderança de amado. Que nos ensina agora a sermos submissos, quando nos faz ser submissos ao seu amor e conter sua rebelião. Que nos restaure e agora põe um fim na maldade do gemido dessa terra, ao mesmo tempo que promete que a batalha vai chegar ao fim. Que nos permite experimentar, mesmo no suor do trabalho, significado em fazer para a glória dele. Ele cumpre o que promete.
E falando em teofania, como eu disse mais cedo, Deus andando pelo jardim. Nós entendemos pelo restante da Bíblia que as teofanias onde Deus aparece como um homem, onde Deus é visto como um homem, são manifestações da própria segunda pessoa da Trindade. Deus o Filho se mostrando e andando no jardim. Deus o Filho prometendo para Adão e para Eva: um dia eu mando alguém para resolver o problema. Eu mesmo vou cuidar disso. Prometendo que alguém resolveria a situação. Acredite em mim, eu vou fazer o que você não fez. Adão, eu sei o custo, e eu vou cuidar disso. A promessa está aqui. E veja, meus irmãos, vejam que Adão creu. A promessa é dada e imediatamente isso muda o coração de Adão. E Adão pega a sua mulher e dá o nome para ela de Eva, que significa vida, ou a que dá a vida. Ela, por quem veio a morte. Adão para de ficar falando, essa mulher trouxe a morte, e ele olha para ela e fala: Deus prometeu, e ela vai dar a vida, vai vir por meio dela, aquele que vai esmagar a maldita serpente, eu creio nisso, minha mulher será chamada a que dá a vida, Deus prometeu. Deus te oferece hoje vestimentas adequadas, você pode hoje se vestir de Jesus Cristo. O que é que te impede de ser dele? Dá para chamar de boas notícias, não dá? Meu irmão, minha irmã, durma bem com o barulho dele andando e cuidando de nós. E com essa certeza no coração, dá para voltar ao pó com tranquilidade. Oremos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, a semente prometida. Obrigado por enviá-lo por meio de Maria, sob a ação do Espírito Santo, para viver, para cumprir a lei e para ser nosso Redentor. Nós te louvamos pela promessa cumprida em Jesus e pedimos, Senhor, que nos ajude a vivermos com essa mudança no coração como Adão, crendo que a promessa muda tudo, inclusive como nos relacionamos. Em nome de Jesus. Amém.